A pergunta que eu vou responder para você nesse vídeo é muito simples. Será que a gente deve ou não deve treinar até a falha? É benéfico, vai trazer muito dano muscular, vai ajudar na hipertrofia, piora. Nesse vídeo eu vou estar trazendo tanto a parte científica da coisa, o que os artigos, o que a literatura diz sobre treinar até a falha, e vou trazer um pouco da prática também, porque eu sempre fico me colocando na cabeça do praticante. E eu sempre percebo que essas dicas genéricas que o pessoal dá, um fala que tem que treinar até a falha, o outro fala que não tem que treinar até a falha. Isso deixa a gente meio maluco, principalmente pensando do ponto de vista em que o aluno não sabe quem seguir, quem ouvir. Tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode, então eu vou estar contextualizando algumas coisas para vocês aqui e tentar colocar de uma vez por toda uma informação mais válida para vocês. Sempre que eu vou fazer um vídeo, eu sempre me coloco no lugar do leigo e vejo se o que eu estou falando vai ajudar ou vai piorar. O que eu vejo no YouTube? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem uma opinião muito forte sobre tal coisa e em vez de trazer uma coisa para trazer luz para um assunto, para ajudar o praticante de verdade, na verdade as pessoas impõem opiniões, às vezes gostos pessoais e esquecem que ninguém é igual a ninguém. E na verdade o que era para se tornar um norte acaba que confunde a cabeça dos outros, e aí ninguém sabe quem está falando a verdade, porque um fala que tem que treinar até a falha, o outro fala que não tem que treinar até a falha, mas o cara que falou que era para treinar até a falha é bodybuilder, é relevante no meio da musculação e tudo mais. E o outro cara que fala que é para não treinar até a falha também é bodybuilder, é relevante. Então quer dizer, no final das contas a gente fica perdido, não sabe quem está falando a verdade e não sabe o que seguir. Então nesse vídeo, o que eu vou falar? Eu vou trazer os pontos de se treinar até a falha, de não treinar, para quem que é, para quem que não é. E de uma vez por todas trazer um pouco de contexto, um pouco de luz, para que fique mais fácil o entendimento. Para você que está praticando hoje, independente se você for iniciante ou se você já for avançado, para você saber usar a falha no seu treino e saber quando não usar a falha no seu treino. Então, primeiro, vamos entender o que a ciência diz sobre treinar até a falha. Deve treinar até a falha? Não deve? Isso é benéfico? Isso não é benéfico? Isso vai trazer algum risco? Vai trazer mais ganhos? Hoje, o que a literatura científica traz de evidência para a gente, principalmente nesses últimos estudos que têm saído, é que na realidade você não precisa treinar até a falha, efetivamente falha concêntrica, que a gente fala que é até a hora que você não consegue mais fazer os movimentos. O que a literatura traz pra gente é que a gente tem que deixar até 2 ou 3 repetições de reserva. O que é isso? O que é repetição de reserva? Bom, quando você prevê que você está chegando na falha, ou seja, vamos supor que você colocou uma carga adequada para falhar na 12ª repetição. Então deixar 2 repetições de reserva seria você parar na 10ª. Mesmo sabendo que se você fizesse um esforcinho a mais, você conseguiria tirar mais 2, até 3 repetições. Hoje, o que a ciência defende como ótimo para hipertrofia seriam essas 2 repetições em reserva, 3 repetições em reserva. Ou seja, você coloca uma carga e quando você estiver quase falhando ali, faltando 1 ou 2 para falhar, aí você para de fazer a repetição. Isso porque na realidade, quando a gente chega até a falha, a gente está levando o músculo a uma fadiga muito extrema. Então, se a gente for colocar isso de forma crônica, algumas coisas vão acontecer durante o nosso processo de treino. Então, primeiro, a gente vai precisar de mais tempo para se recuperar e não necessariamente essa recuperação ela vai voltar em forma de hipertrofia, vamos dizer assim. O seu corpo também vai ter que atuar para recuperar o dano muscular, que não necessariamente vai se traduzir em tensão mecânica. Eu sei que eu posso estar falando muito técnico, eu estou tentando ser o mais didático possível, mas basicamente é isso que implica treinar até a falha. Na verdade é o seu corpo perder tempo reparando o dano muscular e não efetivamente traduzindo o esforço em tensão mecânica e aí sim trazer hipertrofia para o músculo. Só que isso a gente parte do ponto de vista teórico. Agora, quando a gente vai para o ponto de vista prático, o que acontece? Muita gente, principalmente quando a gente vai para o nível levado a sério da musculação, para a Fórmula 1 da musculação, que aí a gente está falando de fisiculturismo, né? Muitas pessoas defendem esse treino até a falha, fala que se você não treina até a falha, você está treinando fofo e que se você realmente não der um estímulo muito pesado, você não vai estar gerando essa adaptação que é a hipertrofia. Então, no final das contas,
você meio que está treinando fofo, está jogando as suas repetições no lixo. Isso é o que os dois lados trazem sem necessariamente estar trazendo um contexto para vocês. E é aqui que começa a minha visão prática da coisa, até falando do tipo de aluno que eu atendo, na verdade, e eu vou trazer um pouco de luz para alguns contextos. Então vamos lá. Primeiramente, como que você vai saber quantas repetições faltam para você falhar de vez se você nunca treinou até a falha? Então essa é a minha primeira questão. Você precisa saber o que é falhar. Então se você é iniciante, eu sugiro que sim, você treine uma ou outra vez até a falha. É lógico, isso depois que você já passar da fase de adaptação. Então estou falando ali depois dos 3 meses. É legal você fazer uma ou duas séries de alguns exercícios chaves para você entender o que é a falha. A partir do momento que você já entendeu o que é uma falha muscular, aí sim está na hora da gente começar a trabalhar sim na reserva. Então vamos lá. Se você é iniciante, você não deve fazer com que todos os seus treinos sejam feitos todas as séries até a falha. É muito interessante que você sim mantenha essas repetições em reservas. Você não precisa dar um estímulo tão forte a ponto de ter que falhar em todo o treino. Isso é mito. E realmente, aí eu concordo que sim, a gente deve deixar essas 2 repetições de reserva. Porque o pouco que você fizer para o seu corpo já vai ser muito. Você tem que entender que quanto menos treinado você é, mais treinável você é. Ou seja, você que é iniciante, que está entre os 0 e 6 meses de academia, dentro desse tempo, o seu corpo ele responde muito com pouco estímulo. E isso é uma coisa que eu vejo que os alunos novos que vêm na consultoria erram muito. Inclusive, se você quiser fazer parte do meu time, da minha consultoria, é eu que vou entrar em contato com você, eu vou entender o seu caso, vou montar um treino para você atingir o seu objetivo, de acordo com a sua rotina. O link está aqui na descrição, é só clicar e você vai entrar em contato comigo. Aí a gente já passa para o intermediário agora. O indivíduo intermediário, seja ele mulher ou homem, que já tem mais de 6 meses de treino até 2 anos. Dentro desse período, a gente considera que a pessoa ela é intermediária. Eu sei que a literatura às vezes fala que pessoas acima de 1 ano de treino já é avançado, mas com base na prática eu vejo que o pessoal, principalmente quando não tem orientação desde o começo, não sabe treinar. Por isso que é importante que a gente analise caso a caso para entender o nível real de treinamento, porque tem muitas outras coisas envolvidas no meio desse tempo para determinar se uma pessoa é iniciante ou avançada. Mas aí a gente falando sobre repetições até a falha, eu sugiro que um intermediário ele já pode começar a brincar às vezes com a falha. Então, por exemplo, é interessante que você mantenha a maior parte do tempo do seu treino, dos seus exercícios, nessas repetições de reserva que a ciência deixa pra gente. Então, por exemplo, sempre fazer exercício deixando com 1, 2 repetições de reserva para que você não acumule tanta fadiga assim. E aí sim o seu músculo possa se desenvolver de uma forma mais saudável e com mais segurança. Porque sim, você vai responder legal a esse estímulo. E quando que é legal você colocar uma falha? Sempre pegar um grupamento muscular na última série e fazer o último exercício, de preferência em máquinas ou em exercícios que sejam seguros para fazer. Aí você faz uma série até a falha no final do treino ou no final da série de treino daquela musculatura. Então, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso aqui. Eu espero estar falando com pessoas adultas e prudentes. Você não vai fazer uma série até a falha num supino livre, num agachamento. Pelo amor de Deus, isso é muito perigoso. Então, vai fazer uma rosca direta ali, aquele exercício aqui. Tranquilíssimo. Faz a última série, você pode fazer até a falha. Do último exercício de bíceps, por exemplo. Mulherada, vai fazer uma cadeira extensora, é o último exercício da série ali. Aí sim, vai pegar a última série do último exercício de quadríceps, se for numa máquina segura, aí é legal você levar até a falha, até para você ir se conhecendo o seu limite, sabendo até onde você pode, até onde você não pode, para você sim conseguir desenvolver de uma forma segura e longeva, porque todo mundo sabe que o processo de treino, ele demanda de tempo, ele demanda de longo prazo. Então se você não tem uma longevidade nos seus treinos, se você não consegue adequar a sua rotina ao seu treino, provavelmente você vai acabar se machucando antes. E aí quando a gente vai para os avançados, aí sim a falha começa a fazer mais sentido. Principalmente quando a gente está falando de pessoas que já tem aquela divisão de treino, que já é um treino mais uma vez na semana, ou uma pessoa que já tem uma consciência corporal e consegue, por exemplo, fazer um treino que
é antigo, mas agora está muito na moda, que é aquele treino low volume, que é quando você joga a intensidade lá para cima, mas você dá muito tempo de descanso entre os dias treinados para aquele músculo, ou você diminui muito o seu volume de treino, para daí sim você conseguir dar um estímulo máximo naquela musculatura. Aí é interessante que você trabalhe mais até a falha, ou sempre trabalhando em uma de reserva ou em nenhuma de reserva, porque daí sim se torna mais importante, e quanto mais treinado você é, menos treinável você é. E aí é nesses momentos que a gente começa a usar aquelas técnicas avançadas, sabe aqueles treinos meio salada de fruta, que você coloca uns drop set, uns rest pause, muitos cluster sets, FST set, essas técnicas que realmente deveriam ser utilizadas para praticantes mais avançados. Aí sim é legal você começar a intervir com esse tipo de técnica e tentar sim, às vezes, fazer mais de uma série até a falha para o mesmo exercício. Só que ainda assim, quando a gente está falando de indivíduos avançados, aí a gente está falando de estratégia de treino. A sua estratégia para você conseguir ter resultado precisa ser muito bem fechada, muito encaixada. Porque também não adianta você ser o cara mais avançado do mundo e levar todos os exercícios até a falha, porque também não vai adiantar. Mas aí a gente consegue abusar um pouco mais da falha, só que a gente tem que levar em consideração outras variáveis junto no meio aí. Como, por exemplo, o próprio tempo de espaço de uma série, de um treino para outro, e até o volume desse treino. Porque se o seu volume estiver muito alto, você não vai conseguir treinar tudo até a falha. Você vai fadigar e vai perder a eficiência durante o próprio treino. Então a falha, mesmo nos indivíduos mais avançados, que é onde a gente consegue colocar mais repetições até a falha no treino, ela precisa ser usada com estratégia, beleza? Só que aí, com um indivíduo que treina mais tempo, isso fica mais fácil de ser usado. Então, para a gente concluir esse vídeo, eu quero deixar bem claro que, na realidade, você, na maior parte do tempo e na maioria das pessoas que são praticantes recreativos de musculação, você não vai usar muito a falha. É interessante sim que você treine até a falha em alguns momentos, em algumas séries específicas, sempre no último exercício ali, para você tirar a melhor eficiência. Claro que a gente precisa analisar de caso para caso, mas de modo geral, é isso que vai estar te favorecendo. E uma outra coisa muito importante, é legal que você que é intermediário, às vezes iniciante, treine de vez em quando até a falha para você se conhecer o seu limite, mas isso não precisa se tornar crônico e você fazer isso todos os treinos, sempre, toda hora. Para quem já é mais avançado, aí sim é mais legal você usar algumas técnicas até para abusar da própria falha. O drop set, por exemplo, cai muito bem em algumas ocasiões. Um cluster set é legal para você conseguir aumentar o seu volume de treino dentro de uma série só e sempre levar até a falha. Inclusive o rest pause ele traz essa parte da falha, mas geralmente a gente vai usar sempre nas duas últimas séries, dos treinamentos. E aí sim você vai conseguir tirar um proveito melhor da falha durante o seu treino. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou deixar um exemplo de uma repetição de reserva, 2 repetições de reserva, nenhuma repetição de reserva e um treino até a falha. Então eu vou usar o meu bíceps de exemplo aqui para vocês entenderem o que seria um treino na prática até a falha com repetições de reserva, para vocês entenderem também um pouco de fisionomia, para você saber se você está realmente treinando fofo ou não, tá? Ó, já estou na 9ª repetição e estou começando a ficar difícil. 10. O movimento já começou a ficar ruim, ó. Na ciência isso aqui já é falha. Mas aqui a gente vai tentar ir na falha da falha mesmo. Tá vendo? Isso foi uma falha total. Por mais que eu quisesse, eu não conseguiria ir mais do que isso. Eu realmente cheguei na minha falha. Tudo bem que se agora eu tentar, eu consigo tirar umas 2, 3 repetições. Então, a falha é a hora que você realmente não consegue mais fazer força. Você tenta e o peso até começa a cair, você não consegue sair daquilo mais. Se eu quisesse deixar até 2 repetições de reserva, eu deveria ter parado 2 antes. Nossa, olha. Dando até a câmera no braço. Eu deveria ter parado 2 antes. Se eu quisesse deixar uma de reserva, eu deveria ter parado uma antes. E lembrando, quando a gente fala de trazer o contexto prático da coisa, é que você viu a hora que eu comecei já a deixar a técnica, já não estava mais conseguindo fazer a amplitude completa,
para a ciência, isso já é denominado falha. Só que a gente sabe que na academia não é assim que acontece. Aí que entra a parte prática da coisa. Então, por isso que quando a gente vai falar sobre algo, a gente precisa ter muito bom senso e saber usar a teoria dentro da prática. Uma coisa não anula a outra. O que você precisa entender é como essa informação chega e como usar essa informação ao seu favor. Espero ter agregado na sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo.